Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Mais uma vez nós estamos aqui na nossa videoaula, desfazendo mitos a respeito de missões, esclarecendo a igreja no tocante à boa, perfeita e agradável vontade de Deus a nosso respeito com relação à obra missionária. Lembrando que você pode enviar sugestão de tema, tirar a sua dúvida através do nosso e-mail sense.aei@gmail.com. Este é o nosso canal interativo onde você pode está mandando sugestões de tema para as nossas videoaulas sobre o universo missionário, tá bom? E hoje eu quero falar sobre chamado de Deus, né? Chamado versus ministério. E eu quero aqui começar com a leitura de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19, que diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar da igreja, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Queridos, você já parou para pensar quantos discípulos Paulo tinha? Quantas igrejas ele tinha fundado? Mas é interessante que nesse texto ele faz uma revelação muito interessante. Todos têm cuidado somente dos seus próprios interesses. Isso é lamentável. Somente Timóteo estava preocupado com o bem-estar da igreja. Somente Timóteo estava preocupado, com os interesses de Jesus Cristo. E isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Todo ser humano, ele passa no mínimo por dois chamados. O primeiro chamado é o chamado universal, ou seja, é o chamado para todos, é o chamado para a salvação. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Mas uma vez que esse chamado ele é atendido, então aí a pessoa passa a ser um filho de Deus, passa a ser um cristão. Então vem o segundo chamado. Do mesmo jeito que Satanás ele faz de tudo para que as pessoas não atendam o chamado de salvação, ele também vai fazer de tudo para que a pessoa não atenda ao segundo chamado, que é o chamado ao serviço no reino de Deus. É o chamado para o ministério. E é interessante a gente observar que neste texto ele ilustra de como Timóteo entendeu esse chamado para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, enquanto todos os outros não entenderam esse chamado. Muitos hoje na igreja reclamam por não serem servidos, mas poucos ajudam a servir. Isso me traz à memória quando Jesus multiplicou pela primeira vez os pães e os peixes. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, afora crianças e mulheres, todos famintos, todos com fome, todos querendo saciar-se, mas só tinha 12 pessoas para servi-los. Imagina 12 pessoas servindo aí mais de 5.000. 5.000 só homens, juntando mulheres e crianças, tinha pelo menos de 15 a 20 mil pessoas naquele lugar. Não é o que acontece hoje na igreja? Todos querem ser servidos, todos querem receber visita, todos querem ser bem tratados, mas muitas vezes, em muitas igrejas locais, poucos ajudam a servir, poucos ajudam na distribuição das tarefas. E aí eu quero trabalhar com vocês alguns conceitos básicos para a gente entender a nossa videoaula de hoje. Primeiro, chamado. O que é um chamado? Chamado, querido, é uma convocação divina para servir no reino de Deus. Isso significa que todo cristão ele tem um chamado. Se você diz que não tem um chamado, alguma coisa está errada. Primeiro, ou você está ouvindo e fingindo que não é com você, está fugindo do seu chamado, ou segundo, você está com um sério problema de intimidade com Deus por não estar ouvindo a voz de Deus. Então todo cristão tem um chamado. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que não há membros inúteis no corpo de Cristo. Todos os membros são úteis para Deus. Agora, uma vez que a pessoa recebe o chamado é a convocação. Para quê? Para o ministério. O que é ministério? Ministério é o desempenho de um serviço.
Logo, ministrar é servir. E ser ministro é ser servo. Às vezes a gente vê as pessoas colocando toda uma pompa, né? Ah, eu sou ministro tal, eu sou ministro disso, ministro daquilo. E quando na verdade não existe nenhuma pompa em ser ministro. Porque ministro é ser um servo. Ministrar é servir, né? E aí tem uma confusão muito grande dentro da igreja sobre essas coisas, né? Sobre essa história. Qual é o meu ministério? Qual é o meu ministério? Querido, primeiro nós precisamos observar que a Bíblia só vai falar de 5 ministérios, né? Biblicamente, a palavra de Deus vai reconhecer, atribuir somente 5 ministérios, que é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a Bíblia diz que esses que receberam esses dons ministeriais, a Bíblia fala que foram alguns. Veja, todos têm o chamado, mas alguns receberam um desses ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Foram líderes que Deus comissionou para preparar a igreja para cumprir o seu chamado. Se nós vamos ver lá em Efésios capítulo 4, nós vamos ver que esses 5 ministérios é um presente de Deus para a igreja, para a edificação dos santos, até que Jesus volte, né? Mas existe uma confusão no meio da igreja hoje, porque tudo virou ministério, né? Eu já vejo hoje igrejas até que colocam, por exemplo, o ministério do marketing, né? O ministério da limpeza, né? Mas pastor, o senhor não acabou de dizer que ministério é o desempenho de um serviço? Sim, mas é um serviço eclesiástico, né? Nós vamos observar que há uma grande confusão na igreja entre ministério e função. No culto, amados, existem diversas funções, ou seja, tarefas. E nós não podemos confundir função, que são tarefas importantes para o desempenhar do culto, com chamado ministerial. E aí as pessoas dizem assim: o meu chamado é ser ministro de música, o meu chamado é participar do ministério de marketing da igreja, o meu chamado é participar do ministério de teatro da igreja. Querido, a Bíblia vai nos dizer que o ministério da igreja, por excelência, a igreja só tem um ministério, que é o ministério da reconciliação. A igreja, através do anunciar das boas novas de Cristo Jesus, através de refletir a imagem de Jesus, tem esse ministério, essa incumbência de reconciliar o mundo com Deus através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Agora, existe vocação. A Bíblia vai falar sobre vocação. E o que é vocação, pastor? Vocação é um talento. É o como você vai servir. É como você vai cumprir o teu chamado. E, consequentemente, a vocação ela pode cooperar bastante também para o cumprimento do teu ministério. Após você atender o chamado, você vai atender esse chamado com algum talento que Deus te deu, com alguma vocação. Então, por exemplo, você que tem um ministério de música, por exemplo, não é que você tem um ministério de música. Na verdade, você tem um chamado para servir no reino. Como igreja, você tem o ministério da reconciliação, de reconciliar Cristo com o mundo, e você vai fazer isso através da tua vocação, que é a música. E quando você está no culto, adorando a Deus através da música, você está cumprindo uma tarefa necessária ao bom andamento do culto. Está clareando aí as ideias, a diferença de cada coisa, né? Então, amados, em termos de obra missionária, nem todos vão ter o chamado transcultural. Esse é o problema. Porque quando se fala missões, muita gente já tem a ideia de ir para a África, de ir para outros países, né, e tal. Queridos, aí muitas pessoas veem isso e dizem assim: missões não é para mim, porque eu não me sinto chamado para ir para outros países. Eu prefiro ficar aqui no meu Brasil, prefiro ficar aqui na minha cidade. Mas, amados, veja, todos são chamados para servir no reino.
tá? E o ministério da igreja por excelência é o ministério da reconciliação. Então, se você não ganhou nenhuma alma para Jesus até hoje e não está discipulando ou consolidando alguém, você tem um sério problema e é necessário que você revise se de fato você está em Cristo ou não. Porque Jesus disse que aquele que está ligado nele, esse dá fruto e fruto que permanece. Agora, existe dentre os chamados para servir em missões, dentre o ministério de evangelista, né, existe aqueles que são vocacionados ao campo transcultural. Ele tem um direcionamento de Deus para alcançar os povos não alcançados. Então, não existe essa história de dizer que missões não é o meu chamado. Porque quando uma pessoa diz que missões não é o chamado dela, ela está dizendo que não é igreja. Porque o chamado da igreja é reconciliar o mundo com Cristo, o mundo com Deus, através da mensagem de Jesus Cristo. Então, toda a igreja tem um chamado missionário. Agora, alguns foram comissionados com um ministério de ser evangelista. Nós vamos ter uma próxima videoaula que eu vou estar falando mais a fundo sobre isso. Mas hoje eu quero me deter sobre isso, de que o ministério da igreja é o da reconciliação. Então todos na igreja devem se comprometer com a obra missionária. Todos na igreja devem se comprometer com o ID, porque o ID é para todos. Então, repito, quando a pessoa diz que missões não é para ela, não é o chamado dela, ela está dizendo que não é igreja, tá? Então, o ID, ele é para todos, não é só para quem tem o chamado de evangelista, tá? Então, nós não podemos confundir funções de culto com ministério, como também não podemos confundir vocação com chamado. Então, eu estou aqui definindo os termos para você da maneira mais simples possível, para nós não alongarmos muito esse vídeo, mas para que venha clarear as suas ideias, tá? Então, o que você deve fazer? Você deve entender que alguns são vocacionados ao campo transcultural, mas nem todos vão chegar lá. Mas isso não me isenta da obra missionária. Por quê? Porque existe aqueles que são vocacionados para irem aos que são de perto, aos que estão perto. Então, dentro da obra missionária, existe os que são vocacionados para alcançar os que estão longe, e existe os que são vocacionados para alcançar os que estão perto, né? Então, existe aí a grande comissão. Por isso que se fala a grande comissão, porque o caminho do evangelista ele é longo, ele se inicia onde ele está e vai até os confins da terra. Agora, mesmo que você não tenha um ministério de evangelista, o dom ministerial sobre a sua pessoa como evangelista, isso também não isenta você do ID. Por quê? Porque como igreja está sobre a igreja a unção do ministério da reconciliação. Então, provando aí que o ID é para todos. Então, talvez você que está assistindo esse vídeo se sinta vocacionado aí ao campo transcultural. Ou talvez você está se sentindo comissionado por Deus a alcançar o de perto. Não importa onde Deus vai te usar. Importa nós, como igreja, exercermos o nosso ministério, o ministério da reconciliação. E aí você vai pegar a sua vocação, o seu talento, o talento que Deus te deu, né, para alcançar o perdido, para exercer esse ministério da reconciliação. Lembre-se que o ministério ele é exercido após se atender o chamado. E eu desafio você que executa funções no culto, de diaconato, de música, de teatro, de dança, de limpeza, de marketing, qualquer outra função necessária ao bom andamento do culto. Se você exerce essa função, eu desafio você a usar essa função para cooperar com o ministério da reconciliação. Amém? Então, fica aí os nossos esclarecimentos sobre essa questão de chamado, ministério e vocação. Não esqueça de mandar a sua dúvida, de mandar a sua sugestão de tema. A nossa próxima videoaula eu vou estar entrando a fundo sobre essa questão do chamado de evangelista. Que Deus te abençoe, nos siga nos Periscope, né? Nós estamos lá fazendo flashes ao vivo da missão, divulgue o nosso canal, curta a nossa fanpage lá no Facebook, Comando Resgatai. Continue orando pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Fique na paz.